Oi, nono ano, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje vamos fazer correção da nossa página 15, tá bom? Do volume 2, tá bom? Então, pega aí o material de vocês, o livro, o caderno e vamos então às nossas correções. Em um triângulo retângulo, as projeções dos catetos sobre a hipotenusa medem 3 centímetros e 9 centímetros. Calcule a medida da altura relativa à hipotenusa e as medidas dos catetos. Bom, eu fiz aqui pra gente a representação para ficar mais fácil. E aí, vamos agora colocar aqui os dados que o enunciado trouxe pra gente. Então, vamos lá. Falou assim, ó, que as projeções dos catetos sobre a hipotenusa medem 3 e 9 centímetros. Então, eu vou chamar esse lado aqui de 3 e esse lado aqui de 9. Calcule a medida da altura relativa à hipotenusa e as medidas dos catetos. Bom, então, a altura vai ser o nosso H aqui, porque a altura é sempre aqui o reto. E eu tenho aqui os catetos, que eu vou chamar um de X e o outro de Y, tá bom? Então, vamos calcular aqui. Bom, então eu tenho aqui para mim calcular a altura e aí eu vou ter que lembrar lá quais as fórmulas que melhor me atendem. Então, as relações métricas, elas são importantes por causa disso, porque elas não são todas que eu vou usar em todos os exercícios, mas elas vão me dar mais possibilidades de resolução, porque às vezes, para mim chegar em uma medida X, por exemplo, eu vou ter que passar por diversas relações, né, até eu encontrar lá. Então, aqui a gente observa que para me encontrar essa altura, existe uma fórmula que fala assim, ó, que a altura ao quadrado é igual ao produto das projeções. Então, vamos lá. Então, aqui a minha altura é o H e as projeções é o 3 e o 9. Então, H ao quadrado vai ser igual a 9 vezes 3. H ao quadrado vai ser igual a 27. Aqui, ó, para me encontrar o H, eu tenho que extrair a raiz de 27. A gente sabe que 27 não tem raiz quadrada exata, então eu vou fatorar aqui, ó, o 27, para me deixar isso aqui mais simplificado. Então, fatorando pelo 3 dá 9, por 3, 3 e por 3, 1. Então, a gente junta 2 a 2, esse sai fora do radical e o que fica sozinho continua dentro. Portanto, a nossa altura é 3 raiz de 3. Agora, para a gente encontrar aqui os catetos, eu tenho duas possibilidades. Observa que aqui, ó, eu tenho a formação de um triângulo retângulo e aqui de outro. Se eu já encontrei aqui a medida H, que ela é comum aos dois triângulos, eu posso aplicar aqui o teorema de Pitágoras, porque eu tenho dois catetos e eu quero encontrar nos dois casos a hipotenusa, porque aqui também, ó, tem um ângulo reto. Mas eu não quero fazer aqui com o teorema de Pitágoras, não. Eu quero fazer aplicando as relações métricas. Então, qual delas que eu poderia usar aqui? Vou usar aquela que diz o seguinte, que eu vou pegar o cateto ao quadrado. Então, aqui eu tô vendo que esse lado tá de frente pro vértice B, então ele vai ser o meu cateto B. Então, a fórmula diz que B ao quadrado é igual ao produto da projeção desse cateto com a medida da hipotenusa. Então, A vezes M. Lembra lá da técnica para a gente não esquecer? Baleia anda no mar. Então, ó, quem que é o nosso cateto B? No nosso exemplo, é X. A nossa hipotenusa é a soma aqui, ó, tá? Dos dois. Então, vai ser 12. E aqui vai ser o quê? Vai ser 9. Então, x ao quadrado vai ser igual a 12 vezes 9. Quanto que é 12 vezes 9? É 108. Então, x vai ser igual a raiz de 108. O nosso x vai ser igual a fatoração aqui, ó. Então, aqui por 2, que dá 54, por 2 dá 27, por 3, 9, por 3, 3 e por 3, 1. Então, junta 2 a 2, esse sai para fora da raiz multiplicando, 2 vezes 3 vai dar 6, e sobrou apenas esse 3 aqui que fica
dentro do radical. De maneira análoga, a gente vai fazer para encontrar aqui, ó, o cateto C, tá? O Y tá oposto ao nosso vértice C. Então, vai ser C ao quadrado, que é igual a hipotenusa vezes a projeção N. Canário anda na nuvem. Então, o nosso C aqui no nosso exemplo é Y. A hipotenusa, já sabemos, é 12 e a nossa projeção aqui do cateto Y é 3. Então, y ao quadrado é igual a 12 vezes 3, é 36. Y é igual a raiz de 36. Então, nosso y aqui vai ser uma raiz exata igual a 6. Portanto, as medidas que a gente estava procurando é h igual a 3 raiz de 3, x igual a 6 raiz de 3 e y igual a 6. Agora, vamos aqui para a nossa questão 3, que diz assim, ó. Em um triângulo retângulo, a hipotenusa mede 13 centímetros e a projeção de um dos catetos sobre a hipotenusa é 4. Calcule a medida de cada cateto desse triângulo. Bom, então aqui a gente tem a hipotenusa, falou que ela é 13, então a hipotenusa é tudo. E uma das projeções é 4, então essa daqui, essa medida aqui é 4. Mas observa que se eu sei que a hipotenusa toda é 13 e uma das projeções é 4, e eu sei que a soma das duas projeções é igual à hipotenusa, óbvio que aqui eu já sei também quanto que vai ser, né? Vai ser 9. Então, eu quero encontrar quem? Os catetos. Eu vou chamar um de x e vou chamar o outro de y aqui. Então, observa que aqui também a gente vai aplicar aqui essas duas fórmulas aqui, ó, são as que melhor atendem a gente aqui no momento. Por quê? Eu quero encontrar a medida do cateto, eu tenho as projeções e tenho aqui a hipotenusa. Então, vamos lá aplicar a nossa fórmula. Então, b ao quadrado, que é igual a vezes m. No nosso exemplo aqui, a gente percebe que o nosso b é quem? O nosso b é x, né? Então, vai ser x ao quadrado, que é igual. A hipotenusa é 13. E a gente sabe que o nosso m é 9. Então, x ao quadrado vai ser igual. 13 vezes 9 é igual a 117. X vai ser igual a raiz de 117. X vai ser igual, não vou fatorar aqui, para o vídeo não ficar muito extenso, mas vocês podem fazer aí para comprovar que vai dar 3 raiz de 13. Então, de maneira análoga, a gente vai aplicar essa daqui. Então, vai ser c ao quadrado, que é igual a vezes n. Aqui agora o nosso c é o y. Aqui, ó, nossa hipotenusa é 13 e um dos catetos agora vai ser o 4. Então, y ao quadrado vai ser igual a 52. E y é igual a raiz de 52. Resolvendo essa raiz de 52 aqui, fatorando ela, a gente vai encontrar que é 2 raiz de 13. Portanto, as medidas x e y, que representam os catetos procurados, são 3 raiz de 13 e 2 raiz de 13, tá bom? Então, vamos agora à nossa questão 4. Diz assim: calcule o perímetro e a área do triângulo retângulo ABC a seguir, cujas medidas estão expressas em centímetros. Então, vamos lá. Eu fiz aqui já o desenho, já projetei aqui o desenho pra gente. Olha só, a gente sabe que para calcular o perímetro, a gente precisa da soma de todos os lados. E aqui tá faltando 2 pedaços importantes. Então, primeiro vamos encontrar o nosso Z. E aí, a gente percebe, ó, se eu virar aqui, tá vendo? Se eu virar aqui, a gente percebe que esse 48 é a altura do triângulo, tá bom? Se eu analisar ele aqui, tá bom? Então, aqui é a altura do triângulo. Então, eu vou utilizar a fórmula da altura ao quadrado, que é igual a, né, a multiplicação das projeções aqui, tá? Sobre a hipotenusa. Então,
Eu já sei que a altura é 48. Então, vai ser 48 ao quadrado. Uma das projeções é 36 e a outra é Z. 48 ao quadrado, resolvendo isso aí, a gente vai encontrar 2.304, que é igual a 36Z. Então, nosso Z a gente vai encontrar fazendo o quê? A divisão de 2.304 por 36. Então, nosso Z vai ser igual a 64. Então, aqui a gente já encontrou que o Z é 64. Então, é importante a gente saber que a hipotenusa vai ser 100. Por quê? 36 mais 64 é igual a 100. Então, agora a gente vai encontrar aqui o nosso x. Para encontrar o x, observa que eu tenho duas possibilidades. Eu posso aplicar uma dessas fórmulas aqui, né? E eu posso também fazer aqui aplicando o Teorema de Pitágoras. Nesse caso, eu vou querer aplicar aqui Teorema de Pitágoras. Por quê? Aqui é a hipotenusa e aqui os dois catetos. Então, se só falta encontrar um cateto, eu vou encontrar por teorema. Então, a fórmula é A ao quadrado, que é igual a B ao quadrado, mais C ao quadrado. Quem que é a hipotenusa? É 100, que é a soma desses dois. Então, 100 ao quadrado, que é igual. O nosso B, observa que ele é o x, porque ó, ele que está de frente para o vértice B. Então, x ao quadrado mais. Quem que é o nosso C? É o 80. Então, 80 ao quadrado. Quanto que é 100 ao quadrado? É 10.000. X ao quadrado, que mais 80 ao quadrado vai dar 6.400. Só dar uma dica aqui para vocês. Observa que toda vez quando eu vou multiplicar, fazer potência, né, de número elevado ao quadrado, eu faço aqui separadamente do número e aí eu vou olhar o expoente e vou multiplicar. 1 zero vezes 2, 2 zeros. Se fosse 3 e assim sucessivamente, tá? Então, aqui agora, como que eu faço aqui para me encontrar o x? Eu tenho que isolar esse 64, esse 6.400, desculpa, tem que vir para cá, mudando de sinal de operação. Então, no caso, ele vem diminuindo, que é igual a x ao quadrado. Então, x ao quadrado vai ser igual a 10.000 vezes 6.400, vai ser 3.600. Então, o nosso x é a gente extrair aqui, ó, a raiz de 3.600. E aí, como que a gente faz para a gente extrair a raiz de um número grande desse jeito? O que que a gente faz? A gente vai extrair assim, ó. A gente pega aqui a raiz do 36, que é quanto? É 6. E aí, eu vou pegar a quantidade de zeros que eu tenho no número e vou dividir pelo índice da raiz. Então, 2 zeros dividido pelo 2, que é o índice, vai ser 1. Então, no resultado, a gente tem 1 zero, ok? Então, a gente encontrou aqui que o nosso x é igual a 60. Só que a questão, ela não quer a medida x e z apenas. Olha o que a questão quer. Calcule o perímetro e a área do triângulo. Então, vamos lá. O perímetro, a gente sabe que é a soma de todos os lados. Então, vai ficar 60 mais 80 mais 100. Então, olha só, 60 mais 80, 140 mais 100, 240. Para calcular a nossa área, a gente sabe que a área de um triângulo é o quê? Base vezes a altura dividido por 2. Quem que é a base desse triângulo? É o 100. Quem que é a altura do triângulo? É o 48. Isso dividido por 2. 48 vezes 100, isso vai ser 4.800. Dividido por 2 é igual a 2.400 metros. Ok? Portanto, essa é a resposta da nossa questão número 4. Eu vou gravar em um outro vídeo as questões 5 até a questão 8.